A solidão pode ser mais cruel do que a morte que a causa. Olá, chamo-me Isabel, tenho 62 anos e nunca imaginei que a minha vida tomaria um rumo tão inesperado. Durante mais de meio século, vivi ao lado do meu marido, João, numa pequena casa em Vila Nova de Gaia, onde construímos a nossa rotina, os nossos sonhos e o nosso conforto. Mas quando João faleceu, tudo mudou de um momento para o outro. Fiquei sozinha numa casa que parecia maior e mais vazia do que nunca, com silêncio ensurdecedor e um tempo que parecia esticar-se, interminável. As pessoas diziam-me que a dor da perda iria diminuir com o tempo, que eu me habituaria à solidão, mas nada disso aconteceu. Os dias arrastavam-se num ciclo sem fim de vazio e tristeza, e eu sentia a falta da sua voz, dos seus passos no corredor, daquele simples ritual matinal em que ele ia à cozinha preparar o café. Por mais que tentasse, parecia que estava presa numa armadilha invisível, sem saída. Foi numa dessas tardes cinzentas que a minha filha, Catarina, veio visitar-me. Ela percebeu a minha solidão e, num misto de preocupação e insistência, sugeriu algo que eu nunca antes tinha considerado: ter um cão. Mãe, vai ser uma boa companhia. Vai sentir-te menos só, disse-me com aquele sorriso doce e determinado. Relutante, aceitei acompanhá-la até um abrigo de animais em Braga, onde escolhi um cão de porte médio, um vira-lata chamado Max, que tinha sido abandonado pelos antigos donos. No início, Max era apenas mais um cão, sem qualquer traço especial que o diferenciasse, mas, aos poucos, tornou-se meu confidente silencioso, o meu conforto nas horas mais difíceis do luto. Ele parecia perceber quando eu estava triste, os seus olhos castanhos profundos transmitiam uma compreensão quase humana, e a sua presença trouxe uma calma que eu não sentia há muito tempo. Nos momentos em que eu lhe contava histórias de João, sentia que Max me ouvia como ninguém. Ele deitava a cabeça nas minhas mãos e ficava ali, paciente, como se partilhasse a minha dor. E assim, entre lágrimas e silêncios, fomos criando uma ligação que ultrapassava o que eu alguma vez imaginei. Mas aquela noite em que tudo mudou, eu ainda a guardo viva na memória. Estava sentada no sofá, perdida nos meus pensamentos, quando Max subiu para o meu colo, pousou a cabeça nos meus joelhos e olhou-me com uma intensidade tão profunda que me deixou sem palavras. Foi como se ele carregasse todo o peso da minha tristeza nos seus olhos. És um bom menino, Max, sussurrei, acariciando-lhe as orelhas, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinha. Aquele olhar, quase humano, marcou o início de algo que eu ainda não conseguia compreender, mas que prometia mudar tudo. Aquela manhã em Vila Nova de Gaia começou com uma luz suave a entrar pelas cortinas da sala, iluminando o espaço onde Max dormia tranquilamente, enrolado no tapete que João tanto gostava. Sentia uma mistura de conforto e inquietação, um sentimento estranho que se instalava em mim desde aquela noite. Levantei-me lentamente, calçando as minhas sandálias de couro macio, e dirigi-me à cozinha para preparar o café, tentando afastar os pensamentos que me invadiam. Durante anos, João e eu partilhamos os pequenos rituais da manhã, o cheiro do café fresco, o som da chaleira ferver, as conversas pausadas antes do dia começar. Agora, aquele silêncio parecia ainda mais pesado, mas a presença de Max começava a preencher os espaços vazios da casa. Ele seguia-me de um lado para o outro, abanando a cauda, como se percebesse que eu precisava da sua companhia, mesmo que eu ainda não tivesse a certeza do que isso significava. Catarina tinha razão ao dizer que um cão traria mais vida para o meu dia a dia, mas eu não estava preparada para o quanto Max se tornaria essencial. Aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças no seu comportamento. Não era apenas um animal que precisava de cuidados, era um ser que parecia responder às minhas emoções com uma sensibilidade quase humana. Quando eu sorria, ele abanava a cauda, quando eu chorava, ele aproximava-se devagar, pousava a cabeça no meu colo e ficava ali, imóvel, oferecendo um conforto silencioso que nenhum amigo ou familiar conseguia dar. O que mais me surpreendia era a forma como Max parecia estar sempre atento a cada movimento meu, como se estivesse à espera de algo que eu ainda não conseguia compreender. Os seus olhos escuros, brilhantes e profundos, tinham uma intensidade que me fazia sentir observada, mas não de uma forma desconfortável. Era como se ele estivesse a tentar comunicar comigo, de um jeito que ultrapassava as palavras. Havia momentos em que ele se sentava ao meu lado, olhando fixamente para mim durante minutos que pareciam eternos. Nessas ocasiões, sentia um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação estranha, quase mágica. Eu tentava convencer-me de que era apenas a minha imaginação, o efeito da solidão e da tristeza distorcerem a minha percepção da realidade. Mas não conseguia negar que algo muito especial estava a acontecer entre nós. Certa tarde, enquanto limpava a sala, Max trouxe-me uma pequena bola que encontrara debaixo do sofá. Era um gesto simples, mas parecia um convite para eu deixar as minhas preocupações de lado e brincar,
mesmo que só por alguns minutos. Aceitei o desafio, e enquanto lançava a bola para ele apanhar, senti uma alegria genuína que há muito não experimentava. O vínculo entre nós crescia a cada dia, tornando-se mais forte, de certo modo, mais íntimo. A solidão que me consumia lentamente começava a perder espaço para a presença calorosa daquele cão que, sem saber, estava a curar as feridas do meu coração partido. E, no entanto, algo dentro de mim hesitava. Havia uma linha invisível que eu sentia estar prestes a cruzar, um limite que ainda não tinha coragem de enfrentar. Max já não era só um animal de estimação, ele era um companheiro que preenchia um vazio onde só o amor poderia habitar. Mal sabia eu que aquele sentimento iria evoluir para algo ainda mais inesperado e perturbador, colocando em causa tudo aquilo que eu julgava ser certo e impossível. A história que estava a viver estava apenas a começar, e o que parecia um simples conforto tornava-se numa teia complexa de emoções e segredos que me deixariam sem fôlego. Os dias seguintes moldaram-se numa rotina que, apesar da dor que ainda me apertava o peito, começava a ganhar contornos de esperança. Max tornou-se meu companheiro inseparável, seguia-me pela casa, deitava-se aos meus pés enquanto eu lia um livro, e até me esperava à porta quando saía para o jardim. Este pequeno gesto de lealdade parecia dizer que, apesar de tudo, não estava sozinha. Mas, por mais que Max trouxesse luz aos meus dias cinzentos, a verdade é que a ausência de João continuava a pesar como uma âncora no meu coração. Recordava os momentos que partilhamos naquela casa em Vila Nova de Gaia, as caminhadas na ribeira, os jantares com amigos, as tardes preguiçosas no sofá a ver televisão. Tudo isso parecia agora tão distante, como se pertencesse a outra vida. Foi numa dessas tardes, enquanto preparava o almoço, que Catarina voltou a mencionar a importância de eu me abrir mais, de não me deixar consumir pelo luto e pela solidão. Mãe, sei que é difícil, mas tens de olhar para o futuro. Precisas de te permitir ser feliz outra vez, disse-me, com a voz carregada de ternura e preocupação. As palavras da minha filha ficaram a ecoar na minha cabeça durante horas. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse hora de dar um passo em frente, mesmo que isso significasse confrontar os fantasmas que ainda habitavam a minha alma. Com esse pensamento, decidi que precisava de sair mais, de retomar pequenas atividades que antes me davam prazer. Comecei a frequentar uma aula de pintura numa associação cultural local, onde conheci algumas pessoas da minha idade, todas com histórias para contar e vidas que, como a minha, tinham sido marcadas por perdas e recomeços. Max, claro, continuava a ser o meu porto seguro. Era ele que me recebia com aquela energia contagiante quando chegava a casa, abanando a cauda com uma alegria que me fazia sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. A ligação entre nós estreitava-se a cada instante, tornando-se cada vez mais profunda e complexa. Porém, comecei a reparar numa mudança sutil no comportamento dele. Max deixava de se contentar em simplesmente estar ao meu lado. Às vezes, cruzava o olhar comigo de uma forma tão intensa e prolongada que me fazia sentir desconfortável, quase como se estivesse a pedir algo que eu não conseguia entender. Numa noite particularmente calma, lembro-me de estar sentada no sofá, a ler um livro, quando senti o peso da cabeça dele repousar nos meus joelhos. Olhei para cima e encontrei aqueles olhos castanhos a mirarem-me fixamente, como se tentassem decifrar o que se passava dentro de mim. Era um olhar carregado de uma presença quase humana, que me fez estremecer. Senti um frio a subir pela espinha, uma mistura de medo e curiosidade. Perguntei-me se estaria a imaginar coisas, se a solidão e a saudade tinham começado a pregar-me partidas. Mas, naquele momento, não consegui afastar a sensação de que Max entendia algo que eu ainda não tinha percebido. A ligação entre nós estava a ultrapassar os limites do que eu julgava possível entre uma mulher e o seu cão. Sentia-me dividida entre o conforto que ele me dava e a inquietação que aquele olhar profundo despertava em mim. Pouco sabia eu que aquela noite seria apenas o prenúncio de uma série de acontecimentos que abalariam a minha vida até ao âmago, e que me obrigariam a questionar tudo aquilo em que acreditava. A jornada que comecei com Max tinha agora um rumo inesperado, e eu estava prestes a descobrir um segredo que mudaria para sempre a minha existência. Naquela noite, o silêncio da casa parecia mais denso, quase palpável, como se cada sombra guardasse um segredo à espera de ser revelado. Eu estava sentada no sofá da sala, vestindo meu vestido de algodão azul claro, simples mas elegante, que João sempre dizia realçar os meus olhos. Nos pés, calçava as minhas sandálias de couro, gastas pelo tempo, que rangiam levemente no soalho antigo da casa. Max estava ao meu lado, o seu pelo castanho reluzia sob a luz suave da lâmpada, e ele deitou-se junto a mim, com a cabeça repousada nos meus joelhos como fazia tantas vezes. Mas naquela noite, algo mudou. Max levantou-se lentamente e sentou-se ao meu lado,
olhando-me com aqueles olhos escuros que pareciam querer dizer mais do que um simples olhar de cão. Senti uma estranha inquietação a crescer dentro de mim, um frio que me subia pela espinha e que me fazia arrepiar. Max, o que queres? Perguntei, com a voz quase um sussurro, tentando disfarçar o nervosismo que me invadia. Ele permaneceu imóvel, fixando-me intensamente, como se esperasse que eu compreendesse algo que estava para além das palavras. A sua presença, antes reconfortante, tornou-se pesada, quase sufocante. O coração começou a bater mais rápido, as minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu acariciava o seu pelo macio, tentado encontrar alguma normalidade naquele momento estranho. De repente, Max levantou a cabeça e olhou para a porta do corredor, como se tivesse ouvido ou sentido algo que eu não percebia. Segui o seu olhar e, por um instante, o quarto pareceu mais frio, mais vazio, como se uma presença invisível estivesse ali à espreita. Uma sensação de medo misturada com uma curiosidade inexplicável apoderou-se de mim. Foi então que ele se aproximou ainda mais, encostando a cabeça ao meu peito, e senti o seu olhar penetrar dentro de mim, como se estivesse a tentar comunicar um segredo profundo e silencioso. O tempo pareceu parar, e naquele instante percebi que Max não era apenas um cão comum. Havia algo nele que ultrapassava a simples presença animal, algo que me fazia questionar a realidade à minha volta. Aquela noite marcou o início de uma mudança irreversível. Max passou a seguir-me por toda a casa, observando cada movimento meu com uma atenção quase obsessiva. Ele já não se contentava em estar ao meu lado, parecia querer fazer parte da minha vida de uma forma que ia muito além do que eu podia compreender. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado dentro de mim. A casa parecia diferente, e o silêncio que me acompanhava já não me parecia tão vazio. Max estava junto à janela, observando o mundo lá fora com uma serenidade que contrastava com a inquietação que eu sentia. Sentia-me dividida entre o conforto que ele me dava e o medo do desconhecido que começava a invadir a minha vida. A presença de Max tornou-se uma espécie de mistério que eu precisava desvendar, mas que me aterrorizava ao mesmo tempo. Mal sabia eu que aquele momento era apenas o início de uma série de acontecimentos que me iriam levar a confrontar demônios que pensei ter deixado para trás e a um segredo que poderia destruir tudo aquilo que ainda restava da minha vida. A ligação entre mim e Max estava a transformar-se numa força avassaladora que me arrastaria para um caminho sem retorno. Aquela tarde começou com uma névoa suave a envolver a pequena rua onde vivia, em Vila Nova de Gaia. Eu sentia o peso daquela casa que, apesar de cheia de memórias, parecia agora um lugar estranho e desconhecido. Max estava ao meu lado, como sempre, os seus olhos atentos a cada movimento meu, mas algo nele mudará. Havia uma intensidade no seu olhar que me fazia sentir observada, quase avaliada, e não conseguia evitar um arrepio que me percorria a espinha. Enquanto preparava o chá na cozinha, vestida com uma blusa de algodão branca e umas calças leves que João gostava de me ver usar, Max não se afastava. Ele sentou-se perto da porta, os olhos fixos em mim, como se estivesse a esperar que eu percebesse alguma coisa, alguma mensagem escondida no silêncio. De repente, ouvi um ruído estranho vindo do corredor. Max levantou-se num instante, o corpo tenso, e avançou lentamente para investigar. Segui-o, com o coração a bater acelerado, incapaz de explicar o medo que começava a dominar-me. Quando chegamos ao corredor, não havia nada fora do lugar, apenas a sombra que a luz da tarde projetava nas paredes. Voltei para a sala, tentando controlar a ansiedade que me invadia. Sentia-me como se estivesse a viver num filme, onde a realidade se confundia com o inexplicável, e onde Max, o meu fiel companheiro, parecia mais do que um simples cão. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, vesti o meu pijama de algodão azul claro, confortável e suave, e deitei-me na cama sentindo o peso do silêncio à minha volta. Max entrou no quarto e, em vez de se deitar no chão como habitualmente, aproximou-se da cama e sentou-se ao meu lado, olhando-me com uma intensidade que me fez tremer. Max, o que queres de mim? Perguntei baixinho, com a voz embargada pela emoção. Ele permaneceu imóvel, e depois, num gesto inesperado, pousou a cabeça no meu peito, bem junto ao coração. Senti a sua respiração quente e ritmada, e por um momento, a solidão que me consumia parecia dissolver-se naquela presença tão próxima e tão misteriosa. Naquela noite, tive um sonho estranho, onde João e Max estavam juntos, mas não como eu os conhecia. Havia algo na forma como se moviam, na intensidade do olhar de Max, que me deixava inquieta. Acordei com o coração a disparar, e a sensação de que algo oculto estava prestes a ser revelado. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de medo e fascínio. Max continuava a mostrar comportamentos que iam para além do comum, como se tivesse uma consciência própria, uma compreensão do mundo que eu não conseguia alcançar.
Às vezes, sentia que ele me observava com um olhar que continha segredos antigos, como se fosse o guardião de uma verdade que eu ainda não estava preparada para conhecer. E foi numa dessas tardes, quando o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de tons dourados e cor-de-rosa, que tudo mudou. Max aproximou-se de mim com uma urgência que eu nunca tinha visto antes, e, pela primeira vez, senti que ele queria que eu o seguisse, que descobrisse o que estava escondido naquela casa e naquela vida que eu julgava conhecer. Mal sabia eu que aquele momento seria o ponto de viragem, o início de uma jornada que me levaria a confrontar os mistérios mais profundos da minha existência, e a descobrir que, por trás do que parecia ser apenas solidão e luto, se escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. Depois daquela tarde dourada, a minha mente não encontrava descanso. Cada instante da minha rotina estava impregnado pela presença inquietante de Max, que parecia carregar consigo um mistério que me escapava. Eu, Isabel, mulher de 62 anos, habituada a uma vida tranquila em Vila Nova de Gaia, sentia-me agora como uma personagem num enigma que eu própria não conseguia desvendar. À noite, quando as sombras se alongavam pela casa, Max mantinha-se ao meu lado, os seus olhos castanhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Eu acariciava o seu pelo macio, tentando encontrar conforto naquela ligação que, ao mesmo tempo que me acalmava, me despertava uma estranha inquietação. Lembrava-me das palavras de Catarina, que me alertara para a importância de seguir em frente e não me deixar afogar na solidão. Mas a verdade era que, apesar da companhia de Max, eu sentia que algo mais profundo me prendia naquele ciclo de dúvidas e medos. Eu tentava entender o que se passava dentro de mim. Será que estava a criar fantasias devido à minha solidão? Ou será que Max guardava mesmo um segredo que eu precisava descobrir? A sensação de que não estava sozinha era reconfortante, mas também assustadora. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, Max aproximou-se e pousou a cabeça no meu peito, como fazia tantas vezes. Mas naquele instante, senti algo diferente. O seu olhar parecia implorar por algo, um pedido silencioso que eu não conseguia compreender. O meu coração acelerou, e uma onda de calor misturada com medo percorreu o meu corpo. Max, o que queres de mim? Sussurrei no escuro, sem esperar resposta. Ele permaneceu imóvel, os olhos fixos nos meus, e eu senti como se estivéssemos ligados por uma força invisível, um fio que nos unia para além das palavras e do tempo. Na manhã seguinte, decidi que precisava de falar com alguém. Liguei para Catarina e convidei-a a vir visitar-me, sentindo a urgência de partilhar aquilo que me consumia. Quando ela chegou, trouxe consigo aquele brilho de esperança e cuidado que só uma filha sabe oferecer. Contando-lhe tudo, desde o momento em que Max entrou na minha vida até as estranhas sensações e comportamentos que ele manifestava, senti um peso a sair dos meus ombros. Catarina escutou-me com atenção, sem julgar, oferecendo-me o seu apoio incondicional. Talvez seja apenas a tua mente a tentar lidar com a perda, mãe, disse ela suavemente. Mas também pode ser algo mais. Estamos juntas, e vais encontrar a força para enfrentar isso. Aquela conversa trouxe-me um pouco de alívio, mas também a certeza de que o caminho à minha frente seria difícil e cheio de surpresas. Max não era apenas um cão comum, e eu estava prestes a descobrir até que ponto aquela ligação iria mudar a minha vida para sempre. Nem eu, nem Catarina, poderíamos imaginar o que estava prestes a acontecer, nem os segredos que Max guardava na sua alma silenciosa. O que parecia ser apenas uma companhia para a solidão transformava-se numa força que abalaria as minhas convicções e me faria questionar tudo aquilo em que acreditava. O silêncio naquela noite era quase palpável, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo que pendia na parede da sala. Eu estava sentada na poltrona perto da janela, vestindo um vestido de linho bege que tinha comprado há anos para ocasiões especiais, mas que agora parecia vestir-me como uma armadura contra a solidão. Max deitava-se aos meus pés, os seus olhos fixos em mim com uma intensidade que já não me surpreendia, mas que continuava a despertar uma sensação estranha no meu peito. De repente, ouvi um ruído vindo do corredor. Max levantou-se rapidamente, os músculos tensos, e avançou em direção à origem do som. Segui-o, sentindo o coração a bater descompassado, uma mistura de medo e curiosidade apoderar-se de mim. Quando chegamos ao final do corredor, a porta do quarto de João estava entreaberta, coisa que nunca acontecia. Com um impulso hesitante, empurrei a porta e entrei. O quarto estava banhado pela luz da lua que entrava pelas cortinas, projetando sombras misteriosas nas paredes. No meio do quarto, Max estava parado, o olhar fixo num canto escuro, onde parecia haver algo que eu não conseguia ver. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi uma figura indistinta, uma sombra que parecia flutuar sem forma definida.
O medo congelou-me no lugar, mas Max avançou, como se estivesse a proteger-me, rosnando baixo e firme. O ar tornou-se pesado, e uma voz sussurrou meu nome, tão suave e ao mesmo tempo tão aterradora que me fez tremer até os ossos. Isabel. A voz parecia vir de muito longe, mas também de dentro de mim, despertando memórias que eu julgava esquecidas. Max latiu, e a sombra desapareceu tão rapidamente como tinha surgido, deixando um silêncio ainda mais profundo no quarto. Eu estava paralisada, incapaz de entender o que acabará de acontecer, mas sabia que aquela noite mudaria tudo. Nos dias que se seguiram, comecei a notar sinais estranhos na casa, objetos mexidos, sussurros ao longe, sombras que se moviam sem explicação. Max estava sempre alerta, protegendo-me com uma determinação feroz que eu nunca tinha visto antes. Catarina veio visitar-me e percebeu a minha inquietação. Mãe, estás a imaginar coisas? Perguntou, preocupada. Mas eu sabia que o que estava a viver era real, embora inverossímil. Foi então que percebi que Max não era apenas um cão. Ele era um guardião, uma ponte entre o mundo que eu conhecia e algo muito maior, um mistério que eu estava destinada a desvendar. Mas o que eu não sabia era que, ao aceitar Max na minha vida, tinha aberto uma porta para um mundo de segredos e perigos que ameaçavam não só a minha sanidade, mas a própria essência do que eu acreditava ser real. E naquela noite, enquanto a lua brilhava alta no céu, senti que o meu destino estava selado, e que a verdadeira história ainda estava por começar. Os dias que se seguiram àquela noite foram um turbilhão de emoções e acontecimentos que pareciam saídos de um conto de outro mundo. A casa, antes silenciosa e acolhedora, transformou-se num palco de mistérios e presenças invisíveis. Eu, Isabel, sentia-me como uma personagem perdida entre a realidade e o inexplicável, enquanto Max se tornava cada vez mais o meu guardião e confidente silencioso. Numa tarde chuvosa, enquanto o vento uivava nas janelas, decidi investigar a origem dos acontecimentos estranhos. Recorri a antigos diários de João, que guardava numa caixa de madeira no sótão, um lugar que evitava desde a sua morte por causa das memórias que ali residiam. Com Max ao meu lado, subi as escadas rangentes e abri a caixa com cuidado. Os diários estavam cheios de relatos sobre sonhos, pressentimentos e encontros com algo que João chamava de a presença. Ele descrevia uma sombra que o acompanhava desde a juventude, uma força que parecia protegê-lo mas também o assustava. Senti um arrepio ao ler aquelas palavras, enquanto Max observava atento, como se compreendesse a importância daquilo que eu descobria. De repente, ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me lentamente e vi uma figura indistinta que parecia flutuar no ar, envolta numa luz fraca e tremeluzente. Max avançou, latindo com força, mas a sombra apenas sorriu, um sorriso triste e enigmático que me fez sentir uma mistura de medo e compaixão. A figura começou a falar, com uma voz que parecia vir de longe e de dentro de mim ao mesmo tempo. Isabel, João não partiu realmente. A ligação entre vocês é mais forte do que a morte, mas também perigosa. Max é o elo, o guardião que mantém o equilíbrio. Tens de escolher, seguir este caminho e enfrentar a verdade, ou deixar que a sombra do passado te consuma. O meu coração disparou. Como poderia eu escolher entre o conforto da ignorância e o peso da verdade? Max deitou-se aos meus pés, os olhos fixos nos meus, esperando que eu tomasse uma decisão. Naquele momento, percebi que a minha vida nunca mais seria a mesma. A presença de Max não era apenas um acaso, mas o início de uma jornada que me levaria a confrontar segredos antigos, a desafiar o desconhecido e a descobrir um amor que transcendia o tempo e a morte. Mas a escolha que eu faria naquela noite teria consequências que iam muito além do que eu podia imaginar. E enquanto a chuva caía lá fora, eu sabia que estava prestes a mergulhar num mundo onde a linha entre a vida e a morte, entre o amor e o medo, se tornava cada vez mais tênue. A verdadeira prova estava apenas a começar, e eu precisava de toda a força que conseguia reunir para enfrentar o que estava por vir. A tempestade que rugia lá fora parecia refletir o caos que se instalava dentro de mim. A chuva batia com força contra as janelas da casa em Vila Nova de Gaia, enquanto eu permanecia sentada na sala, vestindo meu hobby de veludo vinho, os pés descalços pousados no tapete macio. Max estava aos meus pés, como sempre, mas naquela noite, a sua presença parecia mais intensa, quase elétrica, como se estivesse a sentir algo que eu não conseguia perceber. O ar estava carregado de uma energia estranha, uma mistura de medo, expectativa e uma estranha sensação de destino iminente. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, segredos que aguardavam para ser revelados. Eu sentia-me presa numa teia invisível, onde cada fio era um elo entre o passado e o presente, entre a vida e a morte, entre o amor e o desespero.
De repente, Max levantou-se de um salto e correu para a porta da entrada, rosnando baixo, um som que eu nunca tinha ouvido antes. Senti o meu coração acelerar enquanto seguia, vestida apenas com meu vestido de noite, leve e fluido, que João me dera no nosso aniversário de bodas. A porta abriu-se lentamente, sem que eu a tocasse, revelando um corredor escuro e frio que eu nunca tinha visto na minha própria casa. Max avançou para o corredor, e eu, hesitante, segui-o. As sombras dançavam nas paredes, e uma luz tênue iluminava o caminho à nossa frente. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não havia qualquer escolha. Algo me puxava para dentro daquele mistério, para o desconhecido. À medida que avançávamos, as vozes do passado começaram a ecoar no corredor, sussurros de lembranças, de promessas feitas e por cumprir. Vi imagens fugazes de João, do nosso amor, das nossas vidas entrelaçadas num destino que agora parecia mais complexo do que jamais imaginei. Max parou diante de uma porta antiga, coberta de símbolos que eu não conseguia decifrar. Empurrei a porta com esforço, e uma luz brilhante inundou o espaço, revelando uma sala onde passado e presente se encontravam numa dança eterna. Ali, no centro da sala, estava João, mas não como eu o conhecia. Ele parecia mais jovem, envolto numa aura de luz e mistério, os olhos brilhando com um amor que transcendia o tempo. Max aproximou-se dele, num gesto que parecia selar um pacto, deitou-se aos seus pés, calmo e obediente. O meu peito apertou-se com uma mistura de alegria e dor. Eu estava diante do impossível, do que só poderia ser explicado pelo coração e pela alma. João olhou para mim, e a sua voz soou como um sussurro no vento. Isabel, este é o momento da verdade. Estás pronta para enfrentar o que sempre esteve entre nós? A resposta estava dentro de mim, mesmo que o medo tentasse impedir-me de avançar. A jornada que começara com a solidão e a perda transformará-se numa odisseia de descobertas, de amores proibidos e segredos ancestrais. E naquele instante, soube que nada mais seria como antes. A verdade estava à minha espera, e eu teria de abraçá-la, custasse o que custasse. O destino tinha falado, e eu estava prestes a responder. Aquela sala, banhada por uma luz que parecia vir do próprio tempo, tornou-se o palco onde a minha vida e a de João se entrelaçavam numa dança que ultrapassava a razão. Vestida naquele vestido de noite, com o coração a bater acelerado, senti-me pequena diante daquela revelação que desafiava tudo aquilo em que alguma vez acreditei. João estava ali, diante de mim, não como uma memória distante, mas como uma presença viva, envolta numa aura de mistério e amor. Max permanecia aos seus pés, sereno e protector, o elo silencioso entre dois mundos que eu nunca pensei poder tocar. Isabel, disse ele, com uma voz que parecia ecoar de um lugar além da vida, a nossa ligação é mais forte do que a morte, mas também traz um peso que precisas compreender. Este segredo que guardamos é uma bênção e uma maldição. Estás pronta para aceitar tudo o que ele implica? Senti uma mistura de medo e esperança, uma vontade imensa de abraçar aquele amor que nunca morrera, mas também a consciência do que isso significava. A minha vida, tal como a conhecia, estava prestes a ser transformada para sempre. Max levantou-se e aproximou-se de mim, pousando a cabeça na minha mão, como se me desse força para o que viria a seguir. Naquele momento, percebi que ele não era apenas um cão, mas um guardião, um guia que me acompanharia nesta jornada pelo desconhecido. Enquanto João se aproximava, uma sensação de paz invadiu meu ser, e percebi que, apesar de todas as dúvidas, estava pronta para enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. Mas então, quando tudo parecia encontrar um sentido, uma nova sombra surgiu na porta da sala. Uma figura indistinta, envolta numa escuridão que parecia sugar toda a luz, apareceu, olhando-nos com olhos que brilhavam de uma forma ameaçadora. Vocês não podem fugir do passado, sussurrou a sombra, a voz carregada de uma ameaça antiga. O segredo que guardam é também a chave para o vosso destino. E ele ainda não está cumprido. O ar ficou pesado, e uma tensão quase palpável encheu o espaço. Eu, João e Max olhamo-nos, sabendo que aquela batalha entre luz e sombra estava longe de terminar. E enquanto a porta se fechava com um estrondo, deixando-nos numa escuridão salpicada de luz, percebi que esta história, que começara com a perda e a solidão, transformará-se num enigma que eu teria de desvendar, custasse o que custasse. O que viria a seguir era um mistério que só o tempo poderia revelar, e eu sabia que, com Max ao meu lado, enfrentaria o que fosse preciso para proteger o amor que transcende todas as barreiras. Mas uma pergunta permanecia no ar, silenciosa e inquietante. Estaria eu pronta para descobrir o preço real daquele segredo?